E aí, gente, é a C. Olha, vou fazer o último vídeo aqui sobre a MyForex Fund, por razões óbvias, tá? Porque isso aqui tá muito trash, tá? Então, pro pessoal aí que tá achando que a MyForex Fund vai voltar, então eu vou ler aqui o processo, que eu peguei o processo deles, e aí vocês me digam se vocês acham que se a MyForex Funds vai voltar em 11 de setembro, por sinal, uma data onde só tragédia acontece, tá? Então, para quem não sabe, a MyForex Funds ela é uma prop firm de Forex, tá? Que agora vai começar uma caça a bruxas aí nas prop firm de Forex. E vou ler o processo aqui, tá? Então, esse processo foi aberto no Canadá e nos Estados Unidos. Esse daqui, o que eu tô lendo, é o processo dos Estados Unidos, tá? E eles estão processando aqui o Traders Global, que é o servidor lá da MyForex Funds, né? E quem for da FTMO há muito tempo atrás, eu tenho a impressão que esse servidor também foi da FTMO, não é mais, mas eu acho que ele já foi há muitos anos atrás, tá? Aí eles estão processando a MyForex Funds, né? E além disso, eles estão processando o CEO deles aqui do Canadá, tá? Que aí tá o nome deles aqui, tudo. Então, aí o resumo. O resumo é que desde novembro de 2021, né, até o presente momento, o servidor ali que a MyForex Fund usava era o Traders Global, tá? Que tem uma sede em Nova Jersey, tá? E também o Traders Global lá do Canadá. Então, são dois, tá? E que compõe, né, juntamente aqui, esses dois somados aqui, a fundação aí do Traders Global. E quem está responsável é esse Murtuza, tá? Além disso, a SEC, tá? Essa comissão aqui das commodities, né? Ela tá acusando eles de fraude, mas não qualquer fraude, tá, gente? Uma fraude de última ordem aqui, tá? De ampla escala, né? Por quê? Porque as pessoas, elas eram forçadas a operar alavancadas, com uma margem muito grande, tá? Através de uma corretora de Forex para pessoas físicas, tá? Aí isso daí entra nas violações, né, ali dessas leis aqui citadas, além de outras leis aqui de comissão, de regulação. Lá nos Estados Unidos não é que nem aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil a gente responde para a B3 e acima dela tem a CVM, acabou. Lá eles têm, gente, uma penca. Eu lembro de pelo menos umas 12 organizações, assim, que, sabe, tem muitas leis, isso aqui dá uma confusão, isso aqui leva muitos anos para resolver. Aí o que aconteceu? A Traders Global, ela estava fazendo negócio com a MyForex Fund, ok? E eles funcionavam porque tinha pessoas contratadas lá, os agentes, os empregados, e o CASME era o cara que oferecia para aquelas pessoas físicas a oportunidade de virar trader profissional, né? E aí você teria que pagar por uma prova, tá? E a grande questão é que não funcionava assim. Você só acha que funcionava assim, porque o Traders Global, ele funcionava como um provedor de liquidez. E ele dividia os lucros com quem? Com a MyForex Funds. O que é isso, gente? Isso aqui é um cassino, tá? Só que é um cassino muito ruim. Porque o cassino, ele tem uma chance, um percentual, que eles têm uma vantagem. Isso aqui não é um cassino. Isso aqui é um super cassino ruim. Para nós, né? Não para eles. Porque eles sempre vencem. A casa sempre vence. E não é tipo 5% de vantagem que um cassino normal tem. Não. Isso daqui, eles faziam as pessoas comprar, né, ali o teste, mas não era com aquele dinheirinho da compra do teste que eles ganhavam dinheiro. Eles ganhavam dinheiro com a corretagem, gente. Isso aqui é um esquema Ponzi violento. Então, olha lá. Em retorno por essa oportunidade de virar traders, né? Então, aí os traders, eles pagariam taxas, tá? Essas taxas, ela ia lá para Traders Global, né?
E dizia que essa taxa era um mínimo que tinha para manter ali as contas, etc, tá? Então, eles definiam isso aqui como um limite de drawdown. Então, você tinha lá aquele percentual por dia que não podia passar, né? E aquele percentual do somatório de todos os dias, né? Só que todo dia isso daí mudava, né? O que já transforma a coisa muito difícil. Então, a Traders Global, ela assegurava, e aí que vem o problema também, tá? Que o seu sucesso é o nosso negócio. E a gente só faz dinheiro quando você faz dinheiro, o que é uma grande mentira. Por quê? Porque é o inverso, gente. Então, a Traders Global era muito, assim, atrativa, né, para as pessoas. Poxa, que legal, todo mundo cresce junto, né? Então, 135 mil traders estavam ali inscritos, né, durante esse período. E aí foi pago 310 milhões de taxas, tá? Então, taxas para você fazer a prova, mas as grandes taxas não foram de fazer a prova, gente, como todo mundo acha que é R7. As grandes taxas vieram da corretagem. Então, olha o que a SEC fala. O Traders Global é uma fraude. Na realidade, a Traders Global, não uma terceira pessoa, né, agiu aqui como um provedor de liquidez. E eles eram responsáveis por todos os trades. Então, a Traders Global, ela não dizia, né, certa coisa, porque ela fazia dinheiro quando os traders perdiam. Isso aqui que é o mais louco de tudo. Então, eles estavam fazendo totalmente o contrário do que eles estavam afirmando. A Traders Global, ela pagava, tá? E é por isso que as pessoas achavam que valeria a pena prestar prova para essa própria forma de Forex aqui, né? Só que o que as pessoas não entendiam é da onde que vinha esse dinheiro. Esse dinheiro vinha de outros traders que tinham lá pagado uma mega corretagem. E isso daí caracteriza um esquema Ponzi, que é uma pirâmide, tá? Por quê? Porque as pessoas não iam fazer dinheiro de uma maneira, sabe, com lucro, mas sim estavam fazendo um cassino contra os provedores de liquidez, que é a Traders Global, tá? E uma comunada lá com o cara ali da My Forex Funds. Então, assim, quando que a Traders Global fazia lucro, tá? Quando ela cobrava um monte de corretagem, tá? E aí ela pegava esse dinheiro. Então, algumas pessoas eram consistentes, tá? Que é muito raro, mas era muito consistente, porque a My Forex Funds, ela é muito difícil, gente, muito difícil. Ela só parece baratinha, mas ela é muito baratinha e ordinária, porque o nível de exigência deles, aquele trailing drawdown lá, nunca parava. Eu achei que era isso, mas na verdade é muito mais do que isso. Tem várias outras coisas aqui que vocês não vão acreditar. Tem uma hora aqui que eu vou parar de ler, porque vai ficar muito nojento, entendeu? Então, assim, para fazer isso, os traders, tá, que, né, faziam seus trades normal lá, que usavam ali a Traders Global, usava vários dispositivos para diminuir a chance de um trader ter lucro. Ou seja, eles estavam usando robôs contra vocês. Então, assim, os traders, eles, quando tinham lucro, na verdade, eles iam ter menos lucro. Por quê? Porque ia ser cobrado mais corretagem. Então, a Traders Global, ela pagava, sim, mas aquele dinheiro, se é que você recebeu algum dinheiro da Traders Global, é roubado de outros trades, tá? Eu tô colocando o português bem correto aqui, tá? E assim, o que os caras usavam? Em primeiro lugar, usavam um limite de drawdown, tá? Que o trailing drawdown, isso aqui que eu tinha sempre muito contra a My Forex Fund. Porque isso daqui é um processo de má fé. E não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Isso aqui é o processo que está dizendo, tá? Por quê? Porque terminava as contas dos trades, tá? Então, o cara tava lá
achou uma edge, uma vantagem competitiva, estava todo feliz, e de repente o trailing drawdown, ele comia tudo, e as pessoas não estavam entendendo por quê. Por quê? Porque aquele trailing drawdown, ele sempre vai setando uma barra, e aquela barra todo dia ela só aumenta, ela nunca fica fixa. Então foi isso que eu sempre tive contra essa MyForex Fund. Só que além disso tem muita mais coisa. E a outra coisa é aqui, ó, eles faziam comissões através da Traders Global, tá? Para diminuir a equity. O que é a equity? É aquele saldo que fica rolando. Você abriu um trade, aí o negócio fica rolando. E se você parar para pensar, você deve lembrar que a tua conta, de repente, ela começou a puxar mais margem enlouquecidamente, entendeu? Quando você vê esse tipo de coisa, tá? É porque tem coisa que não tá certo, né? Além disso, eles estavam usando de uma maneira totalmente secreta um software, tá? Um programinha para você analisar ali a probabilidade dos traders de executar as ordens. Então, por exemplo, você quer que o ouro entre lá em 1.02. O negócio chega em 1.02, fica um tempão ali. Para quê? Para não executar. Por quê? Porque você está do lado certo daquelas probabilidades de você fazer lucro. Olha o absurdo do negócio. E não só demorar para executar a ordem, mas quando executa naquele pior preço possível, tá? Então, o que acontece? O que é esse pior preço possível? É a corretagem. Os caras matavam os trades e os traders vencedores com corretagem. Além disso, as ordens eram mandadas, por exemplo, num pequeno número, tá? Então, às vezes, você não conseguia, sabe, que todas as tuas ordens fossem preenchidas, né? Então, às vezes, executava parcial quando eles viam que você estava no lado da probabilidade, isso aí é analisado pelo computador, né? Que você poderia ganhar. Por quê? Porque quando você ganha, eles perdem. Esse é que é o negócio todo que ficou em jogo dessa prop firm. É um negócio aqui trash. Mas calma que tem muito mais, gente. Vocês não têm noção. Vem coisa pior por aqui, tá? Então, aí o que acontece? Esse software deles, eles iam artificialmente criar uma distância que não existe, tá? Entre a oferta de compra e a oferta de venda. E se vocês viram meu vídeo passado, eu dei um exemplo de uma corretora muitos anos atrás, que eu perdi um dinheirão no ouro, quando no TradingView não teve movimento nenhum. E naquela corretora desgraçada que eu estava, porque eu estava no início da operação do ouro, né? Aí eu não sabia direito, eu entrei naquela corretora, porque todo mundo estava entrando, tal, dos meus amigos americanos. Só que a real é que eles criaram 1000 pips. Gente, não é tipo 10 pips, 20 pips, não. Tô falando de 1000 pips. E criaram uma spike horrorosa, sabe? Um pavio horrível que nunca existiu. Então, esses caras aqui, tá, da MyForex Funds, estavam fazendo a mesma coisa, né? Então, se você caiu nisso, você caiu num treco parecido com o que eu caía muitos anos atrás, entendeu? Por isso que tem que se ligar, né, nessas coisas aqui tudo, tá? Então, porque esse spread era horrível, daí o trader ia ter muita perda, tá? Então, aí o que acontece? Isso aqui é um esquema, tá? Muito lucrativo, mas totalmente legal. Então, a Traders Global, ela tem aqui, ó, 172 milhões de faturamento, tá? E esse Casme aqui foi o cara que fraudou tudo. E pegaram ele porque ele começou a comprar carro. Sabe qual é o carro que ele comprou? Comprou uma Lamborghini, gente. E aí começaram a ver, peraí, o cara tá comprando casa super luxuosa, tá comprando carro, tem alguma coisa aqui que não tá indo muito bem não, né? Daí o cara, como ele tá fraudando tudo, ele quebrou essas leis todas aqui citadas, tá? Que proíbe fraude. As pessoas não podem vir com fraude para as pessoas físicas, né? Através de uma instituição, que foi exatamente o que eles fizeram. Daí quebrou mais um monte de outras leis aqui, tá? De várias SECs aqui e outros órgãos reguladores, né? Então, a Traders Global, ela agiu como counterparty, tá? Então, ela era parceira ali da MyForex Funds e ela também quebrou umas regras aqui, tá? Portanto, esse servidor com certeza vai fechar,
tá? E além disso tudo, né, foi solicitado ordens, né, daqueles trades, né, ali da prop firm do Forex, tudo trade pessoa física, não tinha gente ali de empresa, tá? E aí foram ver, né, que tem uma penca mais de lei que foi quebrada, né? E além disso, esse CASME aqui, ele é responsável por todas essas violações aqui com a Traders Global, porque ele foi o cara que controlava tudo e as pessoas de lá de dentro da Traders Global só executavam as ordens do que o CASME queria, tá? Então, além disso, mais lei que os caras quebraram, tá? E agora começa a parte da jurisdição e do que eles lucraram, né? Daí falam um monte de coisa sobre, né, da onde que vai o processo vingar, né, de qual parte, que aqui eu acho que não precisa ler, tá? E aí as partes, então, foram definidas pelo servidor, né, aqui que é da Traders Global, tá? Que aí tem as várias partes, né, lá do Canadá e lá dos Estados Unidos, e o defraudador aqui, que é o CASME, né? Então, o que tinha de errado lá na MyForex Funds? Tudo, tá, gente? Tudo. Mas vamos começar aqui pelos fatos. Os caras falavam, ganhe como trader profissional. Não, jamais. Porque trader profissional, ele ganha com o trade dele. Ele não ganha roubando de outras pessoas que foram cobradas taxas absurdas de corretagem. Então, isso aqui estava tudo errado. A Traders Global, ela agiu, né, com essa parte aqui deles lá, que foi uma coisa de cumprir ordens, mas enfim, tem responsabilidade, não dá para isentar eles lá, né? E aí fala que os caras faziam trade com contrato alavancado e que envolvia metais, envolvia commodities, envolvia tipo índice, oil, né? Que é uma commodity, né? E aí quebrou um monte de lei aqui, tá? Porque era tudo alavancado e eles não tinham licença para fazer isso aqui tudo que eles estavam fazendo, como vai colocar ali mais para frente. Então, de acordo com a Traders Global, um trader, tá, que usasse o servidor deles, né, ele estaria usando aqueles fundos dele, né, para usar os contratos contra o provedor de liquidez. Só que o provedor de liquidez era era a própria Traders Global, gente. Então, aqui uma coisa absurda, tá? E aí, assim, eles falam que o trader, né, se ele passasse para a conta patrocinada, ele ia ganhar 85% dos lucros, mas na verdade ele não ganhava isso, porque ele perdia, né, com os bots lá da MyForex Funds, ele perdia também com o negócio da slippage, né, que é a corretagem, tá? Então aí o cara tinha que abrir uma conta lá na Traders Global, tá? E como que ele abria essa conta? Porque ele pagava uma taxa. Então, ele teria que comprar, né, uma das provas para mostrar que o cara lá estava profissional. Isso aí varia de $49 a 4.900. Por isso que as pessoas achavam que a MyForex Fund era baratinha, mas nunca foi barata, tá, gente? Isso aqui sempre foi barato e ordinário, tá? E aí, depois, o trader, tá, ele era exigido pela Traders Global de manter, né, um número de trades que ele tinha que fazer, tá? E ele não poderia quebrar aquele drawdown dele, né? Aí, além disso, tá, tinha um monte de coisa ali que eles faziam de uma maneira alavancada e eles nem estavam entendendo que o negócio estava ultra mega alavancado. Poderia ter operado também Bitcoin, Ethereum, então as criptos também foram utilizadas, né? E os contratos de oil lá que os caras usavam era do Brent, né? E também do Texas Oil, né? Aí, assim, esses contratos eram tudo de mentira, não tinha nada que fosse entregue, tá? E aí eles simplesmente só usavam aqueles valores ali, né, do ajuste, que é o settlement, né? E esses contratos, eles eram tudo alavancados de 100 para 1. É que nos Estados Unidos isso é muito grave, porque lá ninguém passa de 30 para 1, entendeu?
E além disso, eles diziam assim, ó, nós vamos te dar aqui dinheiro ao vivo, tá? E esse dinheiro ao vivo, você vai lá no mercado e faz trade, tá? Mas a real é que o que eles não falavam é que tinha os liquidity providers, que ali a Traders Global funcionava nesse sentido, tá? Além disso, tá? No site deles, eles diziam que a Traders Global era tipo uma prop firm, mas não é, gente, tá? E como ela é uma prop firm, ela não precisa de regulação. E aí é que vem o problema. As prop firms de Forex, não de futuro, tá? Porque de futuro tem 1 milhão de coisas que eles precisam fazer para abrir, né, ali a prop firm. E perguntaram para mim, né, como que a gente vai reconhecer, né, se é legal ou não, como saber. Não tem como saber, gente, porque Forex é muito complicado. Não tem legislação a respeito. Essa é que é a grande questão. Tem 1 milhão de legislação sobre prop firm de futuros, tá? Porque é a SEC até que abre essas firmas e é ela que fecha as firmas. Então passa por ela, passa por uma legislação, né? Então o teu dinheiro ele vai estar não só no IB, que é o no broker lá, né? Mas tem um negócio acima do broker, que é FCM. E tipo assim, tem um monte de outras coisas ali que eles vem, né, para liberar. Agora, o que precisa para uma prop firm de Forex abrir? Nada, gente. Ela simplesmente abre. É por isso que tem tanta confusão no Forex, tá? Então, os caras falavam, o dinheiro que você está fazendo trade é da nossa companhia, né, da Traders Global, né, e que a gente paga, a gente patrocina para você fazer trade. E tudo mentirada, tá? Então aí todo mundo ia lá, comprava a conta, tá? E acreditava que estava pagando lá $3 por lote de contrato, né? Mas não tem nada a ver. E aí ele tá falando basicamente, tudo isso aqui que eu tô dizendo é propaganda mentirosa, só isso, tá? Então, você vai ganhar bônus, tá? Você aumenta aqui a tua conta, tá? E aí a gente vai dobrar a tua conta, que não é bem dobrar, acho que era uns 25% na época, entendeu? E aí você vai crescendo, tal. O problema é que você crescia e aí o percentual dos teus lucros diminuía. É isso que as pessoas não entendiam. Por quê? Porque eles faziam isso através do spread entre a compra e a venda. E você não percebe que você está sendo roubado. Então, algumas contas, elas requeriam que o trader começasse naquela conta demo, tá? Antes que ele pegasse uma conta para ter aqueles fundos, né, ao vivo, propriamente dito, né? Aí uma vez que o cara, ele simulou que ele é consistente, porque ele passou na conta demo, passou no challenge, estava ali progressivo, etc, etc. Aí ele ia começar a receber, né, o payout dele. E aí ia começar a ser pago 85% dos lucros. Por quê? Porque o resto dos lucros ia lá para a prop firm, né? E daí eles iam ser pagos a cada 2 semanas, dependendo se você tinha aquela conta, né, com consistência ou sem consistência, tá? Então, só que isso aí dependia, porque eles tinham um negócio acelerado, eles tinham as outras contas lá, né? A conta normal do desafio lá, com os 2 steps e tudo mais, né? E tinha a conta acelerada, que era a mais cara de todas, né? E que automaticamente você poderia receber desde o primeiro dia, né? Se você fizesse lucro, né? Então, para essas contas, na verdade, você é pago 50% dos teus lucros que você faz toda semana, né? E aí era muito barata as contas, que as pessoas acreditavam que era uma coisa séria, quando não é, tá? Então, por exemplo, o cara que comprava uma conta na MyForex Fund lá de $49, né? Ele pegava uma conta de $5 mil, ou seja, você está negociando ali R$25 mil aproximados, tá? Ali pela Traders Global, né? E, poxa, não é legal, né? Você paga ali $50 quase, né? R$250 e aí vai mexer nessa conta aí de 25 mil, né? Só que no outro extremo, tinha um cara que comprou aquela conta acelerada de $4.900, que é um absurdo. O cara vai pagar R$25 mil, né?
só para mexer numa conta que nem é tão grande assim, de $50 mil, entendeu? Nos futuros a gente tem isso daqui na Apex, quando tinha promoção lá, né, de 90%, você pagava R$80 por uma conta aqui de $50 mil. Gente, isso aqui era um absurdo total. E tudo isso para quê? Toda essa correria para quê? Para você ganhar payout. Só para isso. Que o cara lá com um dia já podia tirar o payout dele. Só que ele por trás estava sendo roubado e nem sonhava que isso aqui estava acontecendo, entendeu? Então, uma conta maior, ela tinha aquela ilusão que, na teoria, tá, o cara ia fazer trade e ia gerar lucros maiores, né? Então, ali a MyForex Funds tinha esse negócio, nós fazemos um encorajamento dos traders para eles ter um comportamento muito bom, então você tenha cuidado com o seu drawdown. Só que a real, gente, é que os caras forçavam todo mundo a perder, seja por corretagem, seja por causa daquele robô, né, que ficava ali sacaneando a execução das ordens, né? E agora, lendo isso aqui, eu até lembrei, porque eu cheguei a ter uma conta da MyForex Fund há muito tempo atrás, e eu lembro que eu fiquei muito braba porque eu perdi uma operação maravilhosa que o ouro subiu 900 pips. E ela não executou. Então, com certeza, aquele desgraçado desse robô aí deve ter feito isso para mim naquela hora, né? Então, foi depois dessa operação com o ouro que eu, joguei fora essa conta e nem fui mais aí. E eu falei, quer saber, eu vou sair dos Forex aqui, eu vou ficar só nos futuros. Porque futuro não tem esse problema. O que você vê é o que você tem. Não tem essa coisa de delay, a não ser que você esteja, né, operando naquelas mega notícias, mas aí não tem por que você operar em mega notícia, gente. Isso aí não é nem sábio. Apesar da Apex você poder fazer isso, mas não vale a pena, né? Aí, assim, o que dizia mais? Que lá no website, né, a Traders Global, ela explica lá dos limites, do drawdown, né, que é aquela perda máxima intraday que o trader pode ter, tá? E isso daí, esse trailer drawdown, era só para forçar um comportamento bom, assim, né, decente do trader, para ele não ficar jogador, o que é uma grande mentira. Então, o cara que é jogador, ele faz aqueles reset tóxicos. Não consigo reset. Você não tem que fazer isso, tá, gente? Você não passou num mês e você entrou nessa promoção da Apex, por exemplo, que é uma firma séria, você espera até o outro mês. E aí você só paga bem pouquinho. Paga esses 80% aí da promoção. Então você vai fazendo devagarinho até você passar isso. Você tem 30 dias para passar, entendeu? Você não faz essa coisa de reset, porque esses resets são muito tóxicos. Fora que é muito caro. Você vai pagar $80 por um reset, não tem cabimento, né? Então, assim, em dezembro de 2021, tá, o CASME, né, que é o defraudador, aí explicou, né, que o drawdown, né, foi desenhado para forçar os traders, para não deixar dinheiro na mesa, tá? Então você não pode perder tudo aquele dinheiro, né? E não só você vai estar perdendo, mas também a prop firm, o que é uma mentira, porque a prop firm ali, né, que no caso ali é a MyForex Funds, tá? Ela só ganhava quando você, trader, perdia. Pensa sobre isso, tá? O que eles diziam era outra coisa. A gente só vai fazer dinheiro quando você for lucrativo. Mas a real é que não era isso, gente, né? Então, toda vez que um trader passava daquele limite do drawdown, aí a Traders Global, ela termina a conta, tá? Então, significa que explodiu a conta, né? E aí, se o cara quiser continuar, ele tem que pagar o reset. Ou seja, né, paga ali outra taxa, né? Então, toda conta tinha um trailing drawdown, né? Não importava o tipo da conta, né? E aquelas contas que tinham, né, aquele período demo, né? Tinha também o limite do drawdown e era uma coisa que era igual, né? Para aquelas contas que faziam, né, aqueles fundos ali ao vivo, tá? É que quando tem a conta acelerada, você já começava, né, naquele dinheiro ao vivo, entre aspas, porque não era nada disso, entendeu? Era dinheiro roubado de outros traders que tinham ali corretagem absurda, né? Aí os caras falavam assim, o seu sucesso é o nosso negócio, que na verdade deveria ter um in aqui, né? O seu insucesso é o nosso negócio.
Então, por isso que eles buscaram aquela parceria com a Traders Global, né? E se você for ver lá no site deles, olha lá, nós só fazemos dinheiro quando você faz dinheiro. Tipo, se você crescer, a gente cresce, o que é uma grande mentira. E vocês vão ver por que eu estou dizendo tudo isso, tá? Aí no Traders Global, né, tinha lá explicando, né, coisas, né, sobre Forex, sobre a Profirm, isso aqui eu não vou ler, tá? Falando ali que o negócio era com CFD, né, e que só falava coisa boa, e tudo mentira, tá, gente? Em resumo é isso. Só que aí o que acontece? Tem períodos relevantes aqui, né, e esse cara, ele começou a ganhar muito dinheiro. E aí pegaram ele porque ele estava, assim, pagando imposto, tá? E mesmo aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, tipo assim, no Brasil o cara cresce. Desde que o cara esteja pagando imposto, né? Dependendo do tipo do governo que a gente tem, né? Os caras nem dão bola. Ó, pagou imposto, tá bom, entendeu? Mas lá nos Estados Unidos, não. Você começa a ganhar muito dinheiro, os caras abrem o olho. O que está acontecendo aqui? Por que esses caras estão ganhando muito dinheiro? Então, a Traders Global, tá, ela fazia, então, umas frases ali de alto impacto, né? E tanto que um monte de gente lá se inscreveu, né, ali na MyForex Funds, né? Então, olha aqui os dados para ver o absurdo do negócio. De 135 mil traders que tinham lá, 111 mil era tudo demo, gente. Poxa, aí você fala, só 24 mil tinha conta ao vivo? Sim. E assim, desses 135 mil, ou seja, todo mundo, pagaram 310 milhões em taxas. Isso aqui não é só reset. Isso daqui é principalmente de corretagem, tá? Aí, assim, eles falam mais coisas aqui, né? Caracteriza que todo mundo aqui é pessoa física. Aí eles definem, né, o público, etc. Isso aqui não preciso ler, tá? E aí eles começam a falar sobre a Traders Global, né? Que é uma empresa totalmente fraudulenta, tá? E que quando os traders faziam dinheiro, significaria que a Traders Global, tá, perdia o dinheiro, tá? Simples. E como eles estavam mancomunados com a MyForex Funds, a MyForex Funds perdia dinheiro também, né? Que na verdade eles não perdiam dinheiro, eles ganhavam menos. Essa que é a real, tá? Então, a Traders Global usava vários tipos de coisas para diminuir a lucratividade dos traders. E a primeira coisa era o uso de má fé, né, com os trailing drawdowns, que foi uma coisa que eu falei para vocês. E aqui eles mostram que realmente isso aqui caracteriza jogatina, né? Um trailing drawdown que nunca fica fixo, nunca vi esse negócio aqui, entendeu? Numa conta patrocinada tem que ter, senão isso aqui realmente é muito semelhante a um cassino, né? Aí, o acesso daquelas corretagens, tá? Que elas iam crescendo contra os traders, né? Além disso, tinha o bot lá, né? Que fazia demorar ali as ordens para executar, ou então nem executava, tá? E, além disso, criava uns spreads absurdos entre compra e venda, que quando fosse executado o negócio, você ia perder um monte de dinheiro. Então, assim, quando o trader ganha, o que acontece? A Traders Global, ela perde, tá? Então, isso daqui é um esquema Ponzi, isso daqui é um esquema de múltiplos provedores de liquidez, porque esses softwares estavam em trocentos lugares, entendeu? E a coisa que eles diziam no site era tudo ao contrário. Então, o Traders Global, ele fazia a contraparte aqui, tá? E eles que, no início, devem ter começado, né, a fazer uma liquidez, mas depois, cada trader era roubado. E o dinheiro roubado dos traders, aí ia, né, para pagar aquelas pouquinhas contas que conseguiam ter algum lucro. Então, isso caracteriza um esquema Ponzi. Por quê? Porque quando os traders ganham, a Trader Global perde. E o que é uma coisa muito rara, porque vocês entenderam, né? Tinha programa
para exatamente forçar as pessoas a perder dinheiro. Então, se você fechar o olho e você lembrar as vezes que você perdeu dinheiro na MyForex Funds, você vai lembrar que você achou estranho. E aquela estranheza é porque foi forçada, gente, tá? A regra ali do drawdown foi desenhada para roubar os traders, tá? Então, esse trailing drawdown da MyForex Funds, tá? Que eles diziam que era uma coisa para proteger, na verdade, era uma coisa de má fé, exatamente forçada, tá? Para que as pessoas perdessem dinheiro, tá? E aí, quando o trader perdia dinheiro, ele tinha uma perda, e se essas perdas fossem maiores e grandes, isso aí não afetava a Traders Global. Na verdade, era melhor para eles, porque você estava tentando ganhar da casa, e aqui a probabilidade da casa ganhar era praticamente 100%, gente. Isso aqui não é um cassino normal, eles têm 5% de vantagem, né? É uma coisa absurda o que os caras fizeram, né? E assim, se um trader, tá, ele vai perder, aí o que acontece? Tem que pagar reset. Quando que ele perde? Quando bate lá no trailing drawdown, né? Então, aí isso daí permite que a Traders Global, tá, ela crie um ciclo vicioso, totalmente tóxico, que aí a pessoa, ela entra, que nem aquelas pessoas que são viciadas em jogo. O cara vai lá e ele tem que fazer reset. Tem que parar isso daqui. O único jeito de você parar isso daqui é você limitar os teus trades por dia, né? E você, não nessa firma palhaçada aqui, mas numa prop firm séria, tipo a Apex, né? E você determina quantos trades você vai pegar por dia e quantos trades, né? Quando que você vai parar ali. Você vai ter, então, um risk budget, né? Você vai ter um dinheiro que você colocou ali para limitar isso. E você não faz reset. Não faz, gente. Você espera até o outro mês e aí o negócio renova com 80%, você paga pouco. Né? Como se você fosse fazer um curso, sabe? Dinheiro de curso, dinheiro de faculdade, dinheiro de qualquer coisa quando você está aprendendo uma profissão. É assim que a gente tem que considerar. Não essas loucuras aqui. Isso aqui é uma coisa que estava funcionando para deixar as pessoas viciadas, né? Nossa, eu estou me sentindo meio mal até de ler isso aqui tudo, tá, gente? Isso aqui tá... Nossa, eu me sinto suja de estar lendo isso daqui, tá? Mas eu tinha que falar para vocês a real, porque eu vejo muita gente ali nos comentários que ainda tem esperança que a MyForex Fund vai voltar. Aí me fala, você realmente acha que a MyForex Fund vai voltar? Dia 11 de setembro, que é um dia de tragédia. Fala sério, gente. Então, aí o que acontecia? De fato, a Traders Global, tá? Ela não pagava comissão. Por quê? Porque ela era o broker, entendeu? Ela era ali a corretora. Mas eles tinham licença? Não tinham. Então, na verdade, todo o dinheiro ficava para eles, porque quando você é uma corretora, tá, você tem que pagar taxa, né? Seja para sei lá, fosse aqui no Brasil, teria que pagar, né, aquelas taxinhas pequenininhas que a gente paga, né? Ó, taxa para B3, taxa para CVM, taxa sei lá o quê, do imposto de renda, entendeu? E a mesma coisa lá nos Estados Unidos, só que lá é umas 5, 6 taxas que você paga, entendeu? Só que o que acontecia? Como a Traders Global não tinha taxa, eles não pagavam para ninguém, era tudo deles. Então, além disso, eles pegavam nas comissões, tá? E eles ficavam tudo para eles. É uma coisa absurda isso daqui. Então, acessando essas comissões, a Traders Global, ela diminuía, então, a lucratividade que o trader estava tendo, tá? E, além disso, o cara, uma hora, ele vai começar a perder. Ainda que ele seja muito bom, a gente tem dias bons e tem dias ruins, porque o mercado não vai, né? Então, quando o mercado não vai, o que acontece? Você toma o loss e você toma ainda uma taxa violenta de corretagem. E aí a tua equity vai diminuindo, aí o teu balance também vai diminuindo, entendeu? Então, durante o período relevante, a Traders Global acessou mais de 7 milhões em comissões contra ali os traders. Os caras pagando 7 milhões em corretagem, gente. É muito dinheiro. Isso aqui não é taxa de reset. Isso aqui é corretagem. Então, assim, a Traders Global, ela tinha ali um programinha. E aí, aquele programinha, ele diminuía, né, a probabilidade do trader de ser
consistente, né? Imagina o desenvolvedor desgraçado que criou um negócio desses, gente. Porque esse desenvolvedor, com certeza, ele não deu de graça aqui esse programa e ele também vai ser processado, com certeza. Então, não façam programas pro mal, porque esse negócio aqui é duas mãos, entendeu? Vai e volta, né? Então, a Traders Global, tá? Ela fez, então, o programinha. E no programinha, o que fazia? Ele atrasava, né, ali a execução de ordens, ou ele cobrava mega corretagem para os traders, né? E tudo por quê? Porque os caras tinham que ganhar menos. Por que tinham que ganhar menos? Porque daí a Traders Global ganhava mais e ela dividia as coisas com a MyForex Funds. Entenderam? Uma mega pirâmide, gente. E esse atraso é uma configuração que você poderia colocar ali no programinha, tá? E os administradores que usavam isso daí, né? Isso tanto para mandar a ordem quanto para fechar a ordem, né? Então, havia esse atraso aí nas ordens, né? Tudo ali para você não ganhar, né? Muito, porque daí os caras, eles deixam de ganhar. Isso daí era muito ruim, tá? Então, a Traders Global, tá, fazia isso para impedir, tá, que as pessoas elas não fizessem arbitragem. E aí não fossem lucrativas, né? Então, o que é arbitragem? Você vê que tem uma ordem grande lá em cima e você tem dinheiro, e você vê que tem uma ordem grande lá embaixo. Então, você imagina que tem uma faixa de preço ali que você consegue arbitrar. Então, é assim que eles faziam dinheiro. Além disso, tinha a questão da corretagem também. Então, vocês estão vendo aqui que está repetindo tudo, né? Então, por exemplo, se tinha um trader lá, tá, que ia comprar uma ordem lá, alavancada do euro, né, aí ia aparecer 1.759, né, porque o cara, quando ele já ia entrar na ordem, não ia estar 1.759, ia estar 1.800. Por quê? Porque a corretagem já vinha dentro ali, você nem percebia, tá? Então, a Traders Global fez assim, um monte de sacanagem, tá? Que é uma coisa totalmente lamentável, né, por causa desses atrasos, por causa da corretagem aumentada. E isso aqui tudo é uma vergonha, tá, gente? E o spread horroroso, tá? Além disso, né, tinha uma coisa que chama STP, tá? Que é o Straight Through Processing, né? Vou explicar isso aqui para vocês melhor, tá? Então, eles identificavam basicamente quem fazia dinheiro, tá? Porque os perdedores eram bons para eles, então deixa os perdedores quietos. Mas quem estava fazendo dinheiro, já ficava assim mais visado, tá? E aí, o que acontece? Tinha o dealer, tá? E a Traders Global referia isso, né, para Straight Through Processing, que é o STP, tá? Só que esse STP aí era muito raro. Então, o que significa? Tipo assim, tá? Esse STP significa que, ó, em primeiro lugar, vou identificar quem tá fazendo dinheiro, que esse daí é o cara que vai me ferrar. Isso os caras lá da MyForex Funds pensavam. Então, o softwarezinho identificava as pessoas que estavam fazendo dinheiro, automaticamente fazia o STP. O que significa o STP? Eles iam pegar a pessoa que está ali dentro da Traders Global, dos Estados Unidos ou do Canadá, por exemplo, e mandar para uma outra, tá? Que era mega alavancada, gente. Mega alavancada. Por quê? Quanto mais alavancado, mais você perde dinheiro, tá? E aí, quando via, pronto, já ferrou a criatura e aí os caras, os chefes ali, os donos, iam ficar felizes. Porque se chegava a entrar nesse STP aí, ia explodir a conta, tá? Então, os caras, eles planejavam explodir a conta dos traders. Daí, por exemplo, aqueles traders lá que chegaram a entrar nesse STP aí, tá? Eles deviam ser, né, esses caras aí da conta acelerada que já entra direto, né? E aí eles iam fazer trade contra os liquidity providers, que é o Traders Global, né? Mas, de qualquer maneira, era prometido que os caras iam fazer lucro, quando na verdade não é isso que acontecia, tá? Se o cara... Isso aí, gente, é que nem você operar ES e você operar MES nos futuros, tá? Então, por exemplo, se você opera o ES, tá?
um futuro, você perde $500, assim, ó, em segundos, é só a operação ir contra você. Agora, se você opera microcontrato, nossa, demora um tempão para você perder $500, né? Às vezes com um contrato você não consegue perder $500 num dia, entendeu? Então, quanto mais alavancado, maior a chance de você perder. Quanto menos alavancado, mais a chance de você pensar, avaliar. O mercado não está indo em meu favor, eu vou fechar essa operação, porque afinal eu estou perdendo pouco. E aí eu vou reverter ela para o lado certo. Agora, se você tem uma operação lá que você, perdeu $500, perdeu $500, já daqui a pouco explode a conta. E aí você não consegue fazer nada. Por quê? Porque você está mega alavancado. Por isso que menos é mais nessas prop firms. Então, se o trader fosse identificado, esse cara aqui tá ganhando dinheiro, tá querendo nos tirar dinheiro, o cara da MyForex Fund devia estar pensando, né? Então põe ele no STP. Aí passava para aquela Traders Global lá, sabe lá de que país, né? E aí o cara começava a operar mega alavancado. E o que acontece? Ele vai a muito pior do que qualquer outro trader. É só o mercado ir contra ele, o que é muito fácil, né, gente? Porque esse mercado todo... Se você entra no lugar errado ali, é muito fácil você perder, né? E ali, a estatística se o cara entrou no modo STP, tá? Daquele mega alavancado que ele nem estava sabendo que ele estava entrando num negócio desse, tá? Eles perdiam, tá? 70% perdia, gente, né? E é isso. Daí, os caras lá da Traders Global e da MyForex Fund ficavam felizes. E aí, quando o cara perdia dinheiro, tá? No STP... A Traders Global perdia dinheiro para o dealer, né? Sabe lá quem que é esse dealer, né? Mas essas perdas, elas para eles eram boas, né? Porque limitava, né, tudo. E aí o cara ainda tinha o trailing drawdown, etc. E daí o cara explodia a conta. E aí ele teria que começar de novo, ou ficar raivoso e ir para algum outro lugar. Então, assim, esse STP... O cara, ele ia para uma outra Traders Global, tá? Offshore, ou seja, longe, né? Sabe lá em que país. E lá eles tinham esses softwares, né? Que além de estar tudo mega alavancado, ainda colocavam um spread absurdo. Por isso que 70% acabava perdendo mesmo, né? E aí, quando vinha aquele spread horroroso... O cliente, né, ou seja, o trader, ele acabava vendo, putz, eu perdi. Só que ele não estava entendendo que ele estava perdendo muito mais do que ele deveria. Se ele tivesse, por exemplo, uma ordem ali na MyForex Funds e tivesse uma ordem parecida com futuros, ele ia ver que ele estaria perdendo absurdamente mais na MyForex Funds. Ele teria fechado a conta, entendeu? Porque você percebe quando a conta é uma palhaçada, né? E para que tudo isso era feito, gente? Tudo isso era feito porque o cara tinha que perder dinheiro. E ele perdia dinheiro, sabe por quê? Por causa do spread. Então, o fato do spread ser tão ruim, ele acabava explodindo a conta muito antes do que o drawdown dele fosse atingido, tá? Claro que ia parecer para ele que ele realmente bateu no drawdown, mas a verdade é que ele não bateu. Isso daí era uma coisa, artificial, feita para ele se ferrar. Então, aqui o que aparece, né? Os caras fizeram um lucro lá de 310 milhões. E assim, eles chegaram a pagar, mas na verdade eles não perderam nada. Eles deixaram de ganhar porque 137 milhões foi pagos aos traders, tá? Os poucos lá que conseguiram retirar ali os payouts. Então, tem 172 milhões que veio de fraude aqui para a MyForex Funds, né? E tudo isso foi descoberto por quê? Porque o CEO lá da MFF, ele começou a comprar Lamborghini. Olha lá, o cara comprou aqui, uma Lambo, né? Depois ele comprou um tal de Bugatti, entendeu? E foi comprando lá a casa, né? Pagou lá no Canadá 4,9 milhões, né, por uma casa, teve uma outra lá de 12 milhões, lá, tudo no Canadá, né? E ainda por cima pagou quase 1 milhão por uma cama. Vai dormir, meu. Você pagaria 1 milhão por uma cama? Pelo amor. A pergunta aqui que fica é, como é que esse cara dormia de noite? O cara defraudava as pessoas. Talvez ele comprou uma cama para meio que se redimir. Não sei. Ai, que horror isso daqui, meu Deus.
Agora que eu entendi, que eu tô viajando, tá? Na verdade, não é uma cama, tá, gente? É uma casa com 5 camas, que na verdade bedroom nem é cama, tá? É 5 quartos. É que eu fiquei estressada lendo isso aqui, eu peço desculpas, tá? Então aqui eles resumem, né, que o que os caras faziam é criar um ambiente eletrônico, tá? Para defraudar os traders, tá? Seja com mega comissão, seja com descobrir quem realmente está fazendo lucro e aí, né, mudar o cara lá para os STP, tá? Que daí eles vão ser cobrados um mega spread que o cara vai acabar, assim, destruindo a conta por causa disso, tá? E corretagem para tudo que é lado, né, gente? Né? Então, aí, como é que eles descobriram isso tudo? Que agora o bicho pega. Tinha um pangaré de marca maior lá, que era o cabeça, tá, do gerenciamento de risco. Mas é o gerenciamento de risco para corretora, tá, gente? Não é para os traders, né? E aí, eles pegaram as conversas dos caras, tá? E não é conversa de falar, não, é por escrito, gente. Olha lá, eles pegaram as comunicações do empregador, né? Ou melhor, do empregado ali da Traders Global. Tudo por e-mail, gente. Tudo por WhatsApp. Aí ferra a vida do indivíduo. Porque o que fala, às vezes a pessoa pode ter justificativa. Ah, não sei, falei bobagem, eu não tava no meu eu. Agora, quando escreve, aí ferrou, né, gente? E agora eu peço desculpas pelo que eu vou ler pra vocês, porque isso aqui é chato pra dedéu. Mas eu acho que vocês precisam saber o que aconteceu com a MFF. Eu vou continuar aí no outro vídeo, tá? Não percam.